Cristo. Só observação antes de iniciar a nossa celebração. O ofertório e a comunhão no final da missa. O padre vai comungar, vamos fazer toda a arrumação do altar, dou a bênção final e logo em seguida, banco por banco vem, comungam, sai e está aqui ao lado, tanto na porta direita como na porta esquerda, como na porta central, os cofres, você faz sua oferta e sai para as suas casas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher hoje a comunidade de Santa Teresinha. Tivemos a missa de 5h30, agora a missa de 7 da noite. Também você que nos assiste e nos acompanha pela nossa rede social, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem o sol por manto e a lua sobre seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, no início dessa celebração. Ser pecadores e necessitados do amor de Deus, cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Junto a Deus Pai, que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória in excelsis Deo.
Nesta missa nós rezamos pelo 7º dia de Jessé Rodrigues da Silva. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu de corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, mãe de vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as para o que estava para dar luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações, com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com vestes esplendentes de ouro de Ofim, à vossa direita se encontraria, com vestes esplendentes de ouro de Ofim. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a vossa se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofim.
grande alegria, ingressam então no palácio real. Vossa direita se encontra a rainha, com vestes resplendentes de ouro de Ofir. A vossa direita se encontra a rainha, com vestes resplendentes de ouro de Ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos viverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu à região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que a mãe me venha visitar. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações
hão de chamar-me bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração, e todos que o respeitam, ele demonstrou a força de seu braço, dispensou os soberbos de coração, e elevou os humildes, encheu de bem os famintos, e despediu de rio os ricos, de João vazio, socorreu, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que estão aqui na igreja da comunidade Santa Teresinha, vocês que nos ouvem, nos veem pela mídia social da nossa paróquia, especialmente pelo Facebook, hoje a igreja ela já celebra a Assunção de Maria. No Brasil, e só no Brasil, por uma questão pastoral, esta solenidade é reposta para o domingo mais próximo, dia 15. Hoje, dia 15, liturgicamente, seria o dia festivo de Nossa Senhora da Assunção. Todo mundo celebra hoje a festa. Só no Brasil, a gente transfere por uma comodidade para que o povo possa participar da festa litúrgica de Nossa Senhora. Bendita és tu, ó Maria. Hoje Jesus ressuscitou, acolheu a sua mãe na sua glória do céu. Hoje Jesus vivo, glorificado, à direita do Pai, põe a cabeça e a todo o corpo de sua mãe coroada de honra e de glória, com 12 estrelas. E aqui a gente percebe, vislumbrar a primeira leitura retirada do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos mostra uma concepção de Nossa Senhora e da igreja. Mas para que a gente possa chegar à primeira leitura, é bom que a gente recorde, é bom que a gente viva como é que foi dado a proclamação desse dogma de Nossa Senhora. Foi o Papa Pio XII que dá o dogma da Virgem Maria, Mãe de Deus, também Imaculada Conceição e agora Assunta ao céu, em 1º de novembro de 1950, na instituição apostólica Munificentíssimos Deus, que quer dizer o generosíssimo Deus quis que sua mãe, a mulher, a nova Eva, pudesse também ser agraciada com aquilo que só Jesus foi agraciado. E o que é que Jesus foi agraciado? A segunda leitura de hoje vai nos revelar. Jesus é o único homem que eleva seu corpo, alma e divindade ao céu. Deus, através da figura do Filho, ele quis também dar a Nossa Senhora essa concepção da graça de que Maria fosse elevada ao céu. E é uma discussão teológica. Pergunta-se: Maria morreu ou não morreu? O que é que você diz aqui na igreja? Nossa Senhora morreu ou não? Morreu. Só que a morte de Nossa Senhora não é a mesma morte nossa, porque nossa morte é uma morte dolorosa. A nossa morte ao choro, à tristeza, à desilusão. Nossa morte àquela questão da separação. Nossa Senhora, ela dormiu. Chama-se a dormição de Nossa Senhora. Maria, ela dorme e é levada aos céus de todos os prazeres da sua vida terrena. Por isso, compreende-se que esse dogma da Virgem Senhora da Assunção está ligado ao dogma do dia 8 de dezembro, a qual celebramos a Imaculada Conceição de Maria, a mulher que não foi corrompida pelo pecado, a mulher que foi agraciada com Deus por não ter o pecado original, aquilo que nós temos. Por isso, Maria
ela garante a sua vida no céu. E a primeira leitura de hoje retrata essa imagem da imagem de Maria e da igreja. Maria, porque ela gera a vida dos seus filhos na dor. Por que Maria gera a vida dos seus filhos na dor? Porque se olhar para a cruz, celebrar Nossa Senhora das Dores. Quando nós celebramos a primeira leitura de hoje, retirada do Apocalipse, compreende-se Maria dolorosa. A Maria que nos dá esta garantia da ressurreição, esta garantia de que nós, morrendo para essa vida, em Jesus Cristo e com Ele, podemos garantir a vida do céu. Por isso, a primeira leitura de hoje retrata a Maria dolorosa, ela que tem essas dores, as dores dos filhos, muitas das vezes cabeça dura, filhos inconsequentes, que muitas das vezes é atraído pelo pecado, é atraído pelos prazeres do mundo, e muitas das vezes não faz aquilo que nosso Senhor nos pede. E o que é que nosso Senhor nos pede? Convertei-vos e crede no Evangelho. Nosso Senhor nos quer uma vida de conversão, mas muitas das vezes nós não queremos a conversão. Queremos viver no mundo no mundo de prazeres. Aqui hoje, que é a primeira leitura, na figura do dragão, vai nos mostrar um mundo a qual há prazeres, no mundo a qual há desilusão, no mundo a qual o homem vai se aprimorando com as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus raigar, fazendo com que aquele evangelho de 4 domingos atrás, quando Jesus falava das sementes lançadas, e muitas sementes iam sendo lançadas pelo caminho, e muitas vezes os pássaros, as coisas do mundo, iam atrapalhando a palavra de Deus gerando na nossa vida. Muitas das vezes a palavra vai sendo sufocada, nós entusiasmamos, porque Deus me falar a nós. Muitas das vezes eu fico entusiasmado com a palavra de Deus, mas só havia o sofrimento, a angústia, a dores, eu esqueço da palavra de Deus. Muitas das vezes a palavra de Deus vai sendo colocada no espinho, e é tanto sufocamento eu vou dando na minha vida, por conta do trabalho, por conta dos filhos, por conta das preocupações, eu vou sufocando a palavra de Deus na minha vida. Por isso, quanto mais nos afastamos de Deus, mais esse dragão vai vencendo a igreja. E também aqui, nessa primeira leitura, a figura da mulher é a igreja. A igreja que nos dá todos os dias a Eucaristia, o alimento espiritual, para que a gente possa se fortalecer na graça, no amor. Todos os dias o sacerdote consagra, e dizem os estudiosos que é 4 milésimos de segundo entre uma consagração e outra. Quer dizer, não é nem essa fração de segundos, é milésimo de segundo que uma Eucaristia, que Jesus Cristo está sendo colocado no mundo para dar a nós essa substância para que nós possamos vivenciar o amor de Deus. E veja que essa igreja também nos gera para a vida através do nosso batismo. Aquilo que Maria nos dá na garantia da vida de seu filho, a igreja também nos dá. Nós pelo batismo e pela Eucaristia. Maria, a mulher do silêncio, a igreja, a mulher do testemunho. Maria, a mulher da prontidão, a igreja, a mulher do anúncio. Por isso, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, podemos transferir tanto essa mulher que combate o dragão, que combate o inimigo, a Nossa Senhora. Aquilo que o livro do Gênesis vai dizer, que o inimigo, tu e a serpente serão inimigas. Tu e a serpente não se ficarão uma com a outra. Por isso, aqui no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, a mulher e o dragão. O dragão ele se embusteceu. O dragão ele ficou mais forte. Por quê? Porque os nossos pecados vai gerando para o mundo a alegria do mal, a alegria do inferno. Cada vez mais que eu me afasto de Deus, mais o inferno está próximo de nós. Por isso que aquela serpentezinha se torna um dragão que quer destruir a igreja, que quer destruir todos aqueles que têm Nossa Senhora como mãe. Porque quem está com a mulher é vencedor.
Quem está com a mulher é aquele que luta até o fim, sem baixar a cabeça. Nossa Senhora, sempre fixando o seu olhar para a cruz, a mulher dolorosa, mesmo quando seu filho Jesus está no seu braço, a mulher da piedade, ela nunca virou o olhar do seu filho. Por isso, a primeira leitura requer de nós um olhar mais intenso, mais fixo em Jesus Cristo, tanto na cruz como em nossas vidas. A segunda leitura de hoje nos mostra e nos revela um Jesus. E esse Jesus remete também o Antigo Testamento, o antigo Adão. Se o antigo Adão nos deu a morte, nos deu morrer para essa vida, uma morte que nós conhecemos, esse novo Adão nos dá uma vida eterna, nos gera para uma vida nova, uma vida transformada, uma vida agora de uma nova lei. Se no Antigo Testamento Adão e Eva nos deram a morte que nós conhecemos pela dor, pelo sofrimento, Jesus, ele aqui, inaugura no céu uma nova consequência para cada um de nós. Nos leva à consequência da eternidade, conhecer a Deus face a face. Jesus, ele inaugura aqui uma coisa que o céu não tinha, era o corpo humano, era a vida humana. Deus, ele se faz homem, e do homem ele morre e ressurge junto com o Pai, com as suas chagas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, para dizer a mim e a você hoje: quem está com Jesus não pode negar Maria. Quem está com Jesus não pode vivenciar uma vida de falsidade, uma vida denegrindo o outro, uma vida falando mal da vida do outro, porque quem faz isso não reconhece Jesus na sua vida, não reconhece Maria como nossa mãe, não reconhece, porque Maria, aí a gente vai bater no Evangelho agora. Maria, quando ela foi à casa de sua prima Isabel, ela não foi falar mal de ninguém. O que foi fazer? Levar a palavra de Deus, levar o conforto àquela que estava mais necessitando. E por isso o Evangelho de hoje vai nos dizer bem claramente: Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. E quando entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre de alegria. Porque a gente reconhecer o livro de Lucas, no capítulo 1, antes do versículo 38, vai dizer que o Espírito Santo pousou sobre Maria. Maria estava repleta da graça de Deus. E quando Nossa Senhora está repleta da graça de Deus, quer dizer que o Espírito Santo está com ela. A vida da graça de Deus estava com ela. E quando ela transmite a palavra, ela também transmite a graça do Espírito Santo. O Evangelho de hoje nos chama a atenção e nos convida para que nós possamos ser portadores dessa palavra, portadores desta verdade, portadores desta graça que é anunciar a Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa graça nas mãos de Deus, o que é que vamos anunciar? O que é que vamos transparecer? Deus na nossa vida. Agora, quando eu quero transparecer só a mim mesmo, só as minhas verdades, só a minha cabeça, aí eu vou falar mal do outro, aí eu vou condenar o outro. Será se muitas das vezes eu estou errado ou estou certo falando do outro? Será se eu não consigo julgar o outro e dizer ao outro que o outro, muitas das vezes por minha palavra, por minha falsidade, eu consigo matar o outro? É aquela questão que muitos vão dizer, que você pegue uma sacola cheia de pena, vá para um lugar bem alto e joga essas penas, e depois vai recolher. Você consegue recolher todas as penas? Sim ou não? Não. Assim é quando você fala mal do outro. Assim é quando você julga o outro. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida que nós visitemos, não nossos amigos, mas nos visitemos. Olhemos para nós. Será se eu estou fazendo aquilo que Deus fez em meu favor? Será se eu estou dizendo na minha vida que Deus é santo, que Deus é justo,
que Deus é misericórdia, que Deus é justiça, que esse Deus verdadeiramente, o Deus do impossível, pode realizar o possível na minha vida? Por isso, Nossa Senhora hoje nos ensina que na humildade, na mansidão, nós conseguiremos tudo. Na humildade, na mansidão, nós conseguiremos enxergar esse Deus. Maria, ela não faz nada para si, mas faz tudo para o seu filho. Olhar o livro de São João, capítulo 2, versículo 5. Fazer tudo o que ele vos disser. Maria nada faz para si. Maria não faz nada para si. Faz tudo para seu filho Jesus. Por isso, meus amados irmãos, temos 3 pilares para conhecer a Virgem Maria, para ter essa intimidade com a mãe. O primeiro pilar é rezar por Maria. Mas, padre, nós rezamos por Maria? Padre, como é que eu rezo por Maria? Toda a oração da missa não é para Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo? Mas por que rezar por Maria? Nós rezamos por Maria, meus amados irmãos, porque ela não fez nada para si. Nós rezamos por Maria, porque ela tudo pede a seu filho Jesus. Fazem tudo o que ele vos disser. A intercessão de Maria é a graça e é o canal da graça, a qual chega imediatamente a graça de Deus na nossa vida. Quando nós rezamos na Ave Maria, no segunda parte, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós rezamos por Maria, pedindo a ela a graça da vida eterna, pedindo a ela que ela nos ajude e nos carregue. Vamos cantar o refrão, você sabe? Você sabe cantar o refrão da música? O refrão sabe. Com minha mãe estarei, na santa glória umbria, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. com o céu, com minha mãe estarei, porque ela é minha advogada. Ela roga por mim. Por isso eu rezo por Maria, porque ela intercede por mim, pecador. Ela que tem a graça da incorruptibilidade de seu corpo, ela que é assunta ao céu, ela que é a Imaculada Conceição, ela que é a Theotokos, a grande mãe de Deus, que gerou o Filho de Deus para nós, homens e mulheres. O segundo conceito, rezar com Maria. Rezar com Maria é estar em plena oração. Ela sempre vai nos dizer, nos levar à graça do amor de Deus. Por isso o Evangelho de hoje vai cantar o canto magnífico. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nada por Maria, nada sem Maria. Maria, ela nos ensina a rezarmos, a termos essa consciência de que a nossa alma é pequena, que a nossa alma necessita desse Deus que eleva os humildes, desse Deus que rebaixa aqueles que se arrogam grande demais. Por isso, meus amados, com Maria nós fazemos esta caminhada. Com Maria, ela nos ensina a olhar para a cruz. E o terceiro ponto é rezar com Maria. Maria foi atenta às orações do seu filho. Maria, na boda de Caná, ela olhou para aquele casal. Ela viu a necessidade, que estava faltando vinho, que estava faltando a alegria. E quantas das vezes na nossa vida falta a alegria? Quantas das vezes perdura na nossa vida a tristeza, a desilusão? Quantas das vezes
está faltando Jesus na nossa vida. Maria, através do texto, através do rosário, através da sua consagração, nos eleva o vinho novo, aquele vinho que está faltando na nossa vida. Esta mulher que recebeu a graça do Espírito Santo. Tu não conceberás, mulher, por homem algum. É graça do Espírito Santo, é graça do céu. Por isso o Espírito Santo pousará em ti. Por isso o Espírito Santo fará de ti a mulher a qual gerou esse eco, a qual nós queremos na nossa vida, Jesus Cristo. Que nós possamos compreender e ter a confiança que Maria teve no Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se da minha vida segundo o teu querer, Senhor. E aí, fazendo isso, nós podemos cantar: eu encontrei um amor perfeito. Nossa Senhora encontrou na sua vida esse amor perfeito. E o amor perfeito foi Deus. Que nós possamos, também na nossa vida, com Nossa Senhora, encontrar esse amor perfeito. Esse amor que não nos ilude. Nesse amor que não trai. Nesse amor que supera todas as desilusões, que supera todas as tristezas nessa vida. Por isso, meus amados, confiemos nesse Deus. Encontremos esse amor. Esse amor é Jesus na nossa vida. Um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo. Nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Aqui se tua voz é vida, tua presença é tão clara, tão forte como o sol. Sou feliz porque sei que vivo estás. Tudo que me resta é te amar. Te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. A resposta será: Pai Santo, santificai-nos. Pai Santo, santificai. Inspirai o Papa e todos os ministros de vossa Igreja, para que sejam humildes, acolhedores e fiéis à sua vocação, nós vos pedimos. Pai Santo, santificai-nos. Fortalecei a ação dos que labutam a favor da vida e da dignidade humana, cumprindo o ensinamento de vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos, Pai Santo, santificai-nos. guardai em vosso coração divino as mulheres que labutam por seus filhos e trabalham a favor da justiça e da paz. Nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, santificai-nos. Abençoai os religiosos e religiosas para que sejam, de fato, sinais vivos e transparentes de vosso reino. Nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, santificai-nos. Rezemos ainda pelo dom, pela gratuidade da vida, da comunidade, das irmãs de São José de Pireiro, que nos ajuda na missão em nossa paróquia. Rezemos ao Senhor. Pai Santo, santificai-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eternidade
possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, pela intercessão da Virgem Maria, elevada aos céus. Acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, a aurora e esplendor da Igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o povo ainda em caminho, pois preservaste da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável o vosso próprio Filho feito homem, autor da vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentam a serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos e ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Assunta aos céus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, São Pedro e São Francisco e Santa Teresinha e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmar na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho, Jessé Rodrigues da Silva, que há 7 dias chamasse desse na vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar dos mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei
concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, a todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar eternamente em vossa glória, quando enxugados todas as lágrimas de nossos olhos, então contemplá-vos que só vós sois e sereis para sempre semelhante a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezamos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso fez em mim grandes coisas. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizendo a sua palavra e sereis salvos.
todos os meus passos, e aonde eu for, aos teus cuidados, minha vida vou deixar. És minha Senhora e meu Cira velar. Os meus caminhos vou te consagrar, todos os meus passos, e aonde eu for, aos teus cuidados, minha vida vou deixar. És minha Senhora que meu Cira velar. Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com o sacramento da salvação, concedei pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas lãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Permanecei em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.